Era uma tarde comum de abril de 1992 em Guaratuba, no litoral paranaense. As ruas tranquilas da cidade pequena respiravam a calmaria típica do outono. Mas em uma casa simples, uma mãe começava a sentir uma inquietação que se transformaria no pesadelo de toda uma comunidade. Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, havia saído para brincar e não voltara para casa. O que começou como uma preocupação maternal, logo se tornaria um dos casos mais controversos e assombrados da história criminal brasileira. Uma história que dividiria uma cidade inteira e questionaria tudo o que sabemos sobre justiça, verdade e os limites da investigação policial. Evandro era filho de Isaura Ramos Caetano, uma mulher simples que criava os filhos sozinha. A família vivia em condições modestas em Guaratuba, uma cidade que na década de 90 ainda mantinha características interioranas, onde todo mundo conhecia todo mundo. O garoto era descrito pelos vizinhos como alegre e brincalhão, típico de qualquer criança de sua idade. Naquela tarde de 6 de abril, ele havia pedido permissão para brincar na rua, algo absolutamente normal para uma criança daquela época naquela cidade. Isaura concordou, sem imaginar que aquela seria a última vez que veria seu filho vivo. Quando o sol começou a se pôr e Evandro não havia retornado, a preocupação de Isaura se transformou em desespero. Vizinhos se uniram para procurar o menino pelas ruas de Guaratuba. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. A polícia foi acionada e iniciou as primeiras buscas. Mas o que ninguém imaginava era que este caso se estenderia por décadas. Envolveria supostas práticas de magia negra, torturas para obtenção de confissões e uma das maiores polêmicas judiciárias do Paraná. O desaparecimento de Evandro estava apenas começando, uma saga que testaria os limites da justiça brasileira. Nos dias seguintes ao desaparecimento, as autoridades de Guaratuba iniciaram uma busca intensa. Policiais, bombeiros e voluntários vasculharam matas, praias e terrenos baldios. Cartazes com a foto de Evandro foram espalhados por toda a região. As primeiras semanas passaram sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro do menino. A comunidade vivia em estado de alerta. Pais protegiam mais seus filhos e a atmosfera de medo pairava sobre a cidade. Mas foi apenas quando o caso chegou às mãos de delegados de cidades maiores que a investigação tomou uma direção completamente inesperada e controversa. Em meio às investigações, uma teoria perturbadora começou a ganhar força entre os investigadores. A possibilidade de que Evandro tivesse sido vítima de um ritual de magia negra. Esta hipótese, que hoje seria considerada absurda por qualquer investigador sério, foi levada extremamente a sério na época. A década de 90 foi marcada por um pânico moral relacionado ao satanismo e rituais ocultistas, alimentado pela mídia sensacionalista. Em várias partes do mundo, casos similares resultaram em condenações posteriormente anuladas. Mas em Guaratuba, essa teoria ganhou vida própria e direcionou toda a investigação por um caminho sombrio e questionável. Com base na teoria do ritual satânico, a polícia voltou suas atenções para um grupo inusitado de suspeitos. Celina Abage, uma filha de família tradicional de Curitiba, tornou-se a principal acusada. Ao lado dela, foram indiciadas outras 6 pessoas, incluindo Oswaldo Marceneiro, que mais tarde se tornaria conhecido como um dos casos mais emblemáticos de erro judiciário no Brasil. O grupo supostamente teria atraído Evandro para realizar um ritual macabro. Mas havia um problema fundamental nesta teoria. Nenhuma evidência física consistente ligava os acusados ao crime.
as investigações se basearam quase exclusivamente em confissões obtidas sob métodos altamente questionáveis. O que aconteceu na sala de interrogatório da polícia paranaense se tornaria uma das páginas mais sombrias deste caso. Diversos acusados relataram ter sofrido torturas físicas e psicológicas para confessar crimes que alegavam não ter cometido. Espancamentos, choques elétricos, ameaças e privação de sono foram alguns dos métodos denunciados. Oswaldo Marceneiro, em particular, descreveu sessões brutais de tortura que duravam horas. Estas denúncias foram posteriormente investigadas e confirmaram um padrão sistemático de abuso por parte das autoridades policiais. No entanto, as confissões obtidas através destes métodos continuaram sendo usadas como base para as acusações. Semanas após o desaparecimento, o corpo de Evandro foi finalmente encontrado em uma área de mata próxima à cidade. O estado de decomposição dificultava a determinação exata das causas da morte, mas o laudo pericial indicava sinais de violência. Esta descoberta deveria ter trazido respostas, mas, ao contrário, apenas intensificou as controvérsias. As evidências forenses eram limitadas e controversas, e diferentes especialistas chegaram a conclusões contraditórias sobre as circunstâncias da morte. O que deveria ser o ponto final da investigação tornou-se apenas mais um elemento de discórdia entre acusação e defesa. Conforme o caso ganhava repercussão nacional, Guaratuba se transformou em uma cidade dividida. De um lado, aqueles que acreditavam na versão oficial e exigiam justiça pelo assassinato de Evandro. De outro, crescia o grupo que questionava os métodos policiais e a veracidade das acusações. Família contra família, vizinhos contra vizinhos. A comunidade que antes vivia em harmonia agora enfrentava uma crise de confiança sem precedentes. A mídia nacional desembarcou na pequena cidade, transformando-a em um circo midiático que alimentava ainda mais as divisões. A busca por justiça para Evandro havia se tornado uma guerra civil urbana. Os julgamentos que se seguiram foram marcados por irregularidades e controvérsias. O primeiro júri condenou parte dos acusados, mas o processo foi anulado devido a vícios processuais. Em um segundo julgamento, novas condenações foram proferidas, mas novamente questionadas pela defesa. As sessões do júri eram verdadeiros espetáculos, com a presença massiva da imprensa e manifestações tanto de apoio quanto de protesto aos acusados. A opinião pública estava completamente polarizada, e essa divisão se refletia até mesmo entre os jurados. O sistema de justiça brasileiro estava sendo testado em seus limites, expondo fragilidades que poucos queriam admitir. Anos depois das primeiras condenações, novas evidências começaram a emergir, lançando sérias dúvidas sobre a versão oficial dos fatos. Investigações independentes revelaram inconsistências nos laudos periciais originais. Testemunhas mudaram seus depoimentos, algumas admitindo ter mentido sob pressão policial. Mais importante ainda, surgiram evidências forenses que contradiziam a teoria do ritual satânico. A ciência moderna, com técnicas mais avançadas de análise criminal, começou a desmontar sistematicamente as bases da acusação original. O que parecia ser um caso fechado voltou a ser um mistério em aberto. A reviravolta definitiva veio quando investigações posteriores levantaram a possibilidade de que Evandro poderia ter sido vítima de um crime completamente diferente, possivelmente cometido por uma pessoa próxima à família sem qualquer relação com rituais satânicos. Esta nova linha investigativa apontava para móveis muito mais mundanos e tradicionais. Porém, décadas após o crime original, as evidências físicas haviam-se perdido ou deteriorado,
tornando praticamente impossível uma conclusão definitiva. O caso que havia mobilizado todo um Estado e destroçado várias vidas, talvez jamais tivesse sua verdade completamente revelada. Após décadas de batalha legal, vários dos condenados pelo caso Evandro finalmente conseguiram suas absolvições ou tiveram suas penas drasticamente reduzidas. Oswaldo Marceneiro foi um dos que conseguiu provar sua inocência, tornando-se símbolo da falibilidade do sistema judiciário brasileiro. Celina Abage também teve sua situação revista. O Estado foi obrigado a reconhecer os erros cometidos e pagar indenizações às vítimas de erro judiciário. No entanto, nenhuma quantia em dinheiro poderia devolver os anos perdidos na prisão ou reparar os danos psicológicos causados por décadas de perseguição judicial. A justiça havia chegado, mas chegara tarde demais. Hoje, mais de 3 décadas depois, o caso Evandro permanece como um marco sombrio na história da justiça criminal brasileira. Ele expôs as fragilidades do nosso sistema judiciário, os perigos do pânico moral e as consequências devastadoras de investigações conduzidas sem rigor científico. Para a família de Evandro, a dor da perda permanece, agravada pela certeza de que a verdade sobre sua morte pode nunca ser completamente conhecida. Para os falsamente acusados, ficaram as cicatrizes de uma injustiça que marcou suas vidas para sempre. E para todos nós, fica a reflexão sobre quantos outros casos similares podem estar acontecendo neste exato momento em alguma cidade pequena do interior brasileiro. O menino Evandro não pode mais voltar para casa, mas seu caso continua ecoando como um alerta para as futuras gerações sobre os perigos da pressa em julgar e a importância de buscar sempre a verdade, por mais desconfortável que ela possa ser.